Dar inicio al panel El camino hacia la competitividad política farmacéutica brasileña. Invitamos entonces al escenario al doctor Arthur Chioro, exministro de Salud de Brasil, al doctor Dante Alario Jr., socio director de Biolab, presidente de Alifar, y nos acompaña como moderadora de este segmento la doctora Paola Buendía, vicepresidenta ejecutiva de la ANDI. Adelante, sean todos bienvenidos. Recuerden que en esta intervención van a hablar en portugués. Las personas que requieran traducción, si tienen sus equipos, pueden utilizarlos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a nuestros invitados por presentarnos esta tarde de hoy la política farmacéutica en Brasil. Tenemos dos expertos en el sector y vamos a aprovechar primero para contextualizar un poco por qué este tema es tan importante en Colombia. Hemos tenido varias presentaciones donde se ha hablado de la necesidad de contar con esta política. Esta mañana el presidente de la ANDI lo mencionaba, que estamos listos para producir en Colombia. El ministro de la Salud también lo mencionaba y vimos cómo Colombia Productiva ayer en su presentación también presentó el caso de Brasil como una de las experiencias que podemos revisar. Por eso hoy vamos a primero oír por 12 minutos a cada uno de nuestros expertos, y en eso vamos a ser muy rigurosos para poder después tener un conversatorio y cumplir pues con el tiempo esta tarde. Le voy a dar la palabra al doctor Arthur Chioro, exministro de Salud de Brasil y hoy profesor universitario. Además es médico salubrista público y que nos va a contar de su experiencia que durante el año 2014 y 2015 tuvo la oportunidad de dirigir este importante ministerio en salud. Doctor Chioro, le doy la palabra. Buenas tardes. ¿Yo hablo en portuñol o en portugués? ¿Quieren que hablen en portuñol o en portugués? En portuñol. No me garantizo. Quisiera agradecer la invitación de Andy, Ana María, Paola, Dante, saludarlos a todos. Voy a tratar de hablar en portuñol. No estoy seguro de que me pueda comunicar debidamente, pero voy a tratar de compartir. Ao longo dos últimos anos, de construção conjunta de uma política nacional de assistência farmacêutica. Destacar os aspectos mais importantes e me colocar à disposição para o debate. A primeira questão me parece importante caracterizar muito rapidamente o contexto complexo de saúde em Brasil. Temos uma dimensão geográfica muito importante, 8 milhões e meio de quilômetros, 210 milhões né, de habitantes, muitas diferenças regionais. Brasil não é uma única coisa, são muitos Brasilis. Temos uma heterogeneidade, uma estrutura econômica, social muito heterogênea e vivemos de forma muito acelerada cambios demográficos, epidemiológicos e nutricionais que se configuram como um grande desafio. É preciso também falar do SUS, Sistema Único de Saúde, nosso Sistema Nacional de Saúde brasileiro. É sistema que é dos mais grandes do mundo, que garantiza em la Constituição Federal a saúde como direito de todos, uma obrigação, dever do Estado, com atenção universal, integral e gratuita,
e especificamente habla del compromisso com a assistência farmacêutica, em la Constituição. Temos também um desafio, porque nós somos o único país com mais de 100 milhões de habitantes que ousou colocar em sua Constituição a saúde como direito, aunque temos 47 milhões de brasileiros que compartilham o sistema único de saúde e tem também sistemas privados de saúde. Uma rede ambulatorial muito extensa, são mais de 63 mil unidades ambulatoriais, uma rede de hospitais com mais de 6.300 hospitais, 384 mil camas e uma situação muito desafiadora. Outra coisa importante para compreender nossa situação é que as 3 esferas de governo em Brasil, o governo local, os municípios, os governos estaduais e o Distrito Federal, Brasília, e a União, o governo federal, têm autonomia administrativa. Então, o ministro da Saúde não comanda o Sistema Nacional de Saúde. Ele compartilha a responsabilidade da gestão e financiação do SUS com mais 27 secretários estaduais e 5.570 secretários municipais, sistema que exige uma articulação compartida das 3 esferas de governo, incluindo para a produção da política de assistência farmacêutica. Outro aspecto importante é que temos um gasto de saúde que se apresenta como um sistema subfinanciado. Não sei se essa expressão se usa em espanhol, né? Mas, aunque temos um gasto total em saúde de 9,7% do PIB, né? 54% são gastos exclusivos de 50 milhões de brasileiros que têm sistemas privados. Para os 210 milhões de brasileiros, temos muito menos. Um gasto que se aponta com uma coisa em torno de menos de $1 por habitante por dia. Para garantizar de las vacunas ao transplante de órgãos e tecidos. Nós temos o maior sistema público de transplante de órgãos e tecidos do mundo, com 90 centavos de dólares por habitante por dia. Isso é menos do que custa uma passagem de transporte coletivo em nossa cidade. Menos. Apenas para uma perna de lá. Bom, e neste slide eu apresento aquilo que considero o mais importante. São 4 pontos que, para mim, configuram os fundamentos da política nacional de assistência farmacêutica em Brasil. O primeiro é que a atenção farmacêutica, a partir dos anos 2000, 2003, passou a ser considerada como um componente fundamental da política nacional de saúde. Deixamos de fazer uma política de medicamentos para desafiar o compromisso de construir uma política nacional de assistência farmacêutica que está contida em el Sistema Nacional de Saúde. Segundo ponto, o uso deliberado, consistente do poder de compra público do SUS em la produção desta política. Em terceiro, o reconhecimento da importância e fortalecimento do complexo econômico e industrial da saúde. Já comento isto. E, em quarto lugar, uma capacidade muito importante do próprio setor privado, da indústria nacional, indústria internacional, os laboratórios públicos que temos, constituírem uma agenda muito propositiva, muito positiva, muito ativa. Não se trata de um setor que aguardou que o governo, que o Estado tomasse suas providências, mas tratou de compartilhar, de proponer, de estar disposto a se reconhecer com uma cadeia produtiva e, deste ponto,
com suas diferenças, construir uma renda nacional para a produção da política nacional de saúde. A constituição de um complexo de saúde econômica e industrial passa pelo reconhecimento da demanda de bens e serviços da sociedade, mas também pelo reconhecimento da base produtiva responsável por sua oferta, com a criação de vários espaços de acordo, de conversação, de pactuação da política de assistência farmacêutica. Eu vou mais rápido. O mercado farmacêutico em Brasil, alguns dados para que tenham um quadro mais general. O movimento em 2018 de 62 mil milhões, algo em torno de 17 mil milhões de dólares. Um crescimento real de 9,7% em um contexto de crise econômica muito grave que o Brasil passa. Temos hoje alguma coisa em torno de 2% do mercado mundial e somos o 7º país em facturação no ranking. Temos 244 laboratórios farmacêuticos regulares. 214 empresas comercializaram produtos em 2017, dados da Anvisa. Destes, 53 laboratórios concentraram 83% das vendas, 78% dos envases e mais de 12 mil apresentações de produtos. A faturação corporativa se distribui mais ou menos assim. As companhias multinacionais compõem 51% do mercado, mas têm 34% das unidades vendidas. As nacionais, 48,5%, com 66% das unidades. As empresas de genéricos lideram o mercado hoje, com 1,5 bilhão de cajas de medicamentos vendidos. Os similares vêm em segundo lugar. E há uma ampla participação, progressiva participação de medicamentos genéricos que vem se dando por las empresas nacionais, liderando este mercado. 20 empresas mais grandes lideram o ranking, 5 delas têm ingressos superiores a 3 mil milhões. E um dado importante, temos 19 laboratórios públicos que produzem medicamentos, vacinas e produtos médicos. 2 deles estão incluídos dentro desse ranking de 20 laboratórios. A Fundação Oswaldo Cruz, que pertence ao Ministério da Saúde, e ao Instituto Butantan, que pertence ao governo do Estado de São Paulo. Eu vou pular algumas coisas, não há tempo para isso. Nosso déficit comercial, nossa balança, segue negativa desde o ano 2000, num processo que vem se aprofundizando ano a ano. A boca de jacaré, é isso? De cocodrilo, vai se abrindo com um grave problema para nós outros. Exportamos 1 mil milhões de dólares e importamos 7 mil milhões, um crescimento anual de 10%. E neste slide eu apresento um pouco a distribuição, que é um déficit comercial presente em praticamente todos os segmentos, com destaque para os dispositivos médicos, que têm um maior grau de dependência pelo volume de produtos comercializados. Um quadro mais. Empregos. Total de empregos diretos, alguma coisa em torno de 97 mil empregos, 3.267 em empresas de fabricação farmacêuticas. E um dado muito importante, é um setor que tem crescimento no momento em que há estagnação, deflação do emprego no Brasil. Uma grave crise, mais de 13 mil milhões de pessoas sem emprego, e este é um setor que cresce em faturamento, cresce em emprego, cresce na produção. Eu vou gastar, puedo, mais 2 minutos? Não, então está bom. Eu tenho apenas uma ideia de passar a vocês uma breve ideia. Em el debate podemos aprofundizar. Temos 3 estratégias importantes. Primeiro, uma definição de uma política que tenha componentes básicos, estratégicos
e componentes especializados de alto custo definidos na Relação Nacional de Medicamentos. Isso é muito importante. Depois, definição de compras centralizadas para determinados produtos com maior valor agregado e que têm um menor número de distribuição. Em terceiro lugar, o estabelecimento das parcerias de desenvolvimento produtivo, uma importante iniciativa de aliança entre o setor privado e o governo, no sentido de transferência de tecnologia, acesso às compras públicas e ampliação de acesso para a população. Aqui apenas alguns dados que mostram as tendências nos últimos anos de gastos do Ministério da Saúde com medicamentos, né? Aqui por los componentes, mostrando que os estratégicos que lidam com as enfermidades de controle, particularmente AIDS, hepatite e outras enfermidades, lideram esses componentes. Há uma iniciativa muito importante de expansão de acesso a medicamentos, que é o programa Farmácia Popular, que não é distribuído em las unidades públicas do Sistema Único, mas em las farmácias de varejo. Não sei se existe essa expressão. E aqui a participação de todas as esferas, municipais, estaduais e federal, mostrando o incremento de los gastos com medicamentos que já correspondem a 16% do pressuposto total do Ministério da Saúde nos últimos anos. Então, é um significativo comprometimento do pressuposto com esses produtos. Encerro, apontando duas coisas que me parecem importantes. Temos desafios, pelo que pude ouvir acá, muito comuns com nós outros. O financiamento, fixação de preços, os aspectos regulatórios, acesso para a população que envelhece, doenças raras, enfermidades raras, muitas coisas. Mas eu penso que, em síntese, nosso desafio, nossa equação a ser resolvida é essa: como garantizar sustentabilidade e, ao mesmo tempo, garantizar acesso, segurança e qualidade. Eu não tenho dúvida, eu que tenho investigado, por minha experiência como ministro de Saúde do Brasil, por todos os intercâmbios, ter sistemas universais de saúde é um fator decisivo para acesso e mesmo para desenvolvimento do setor produtivo. Graças. Muchas gracias al doctor Chioro. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Dante Alario, quien es presidente de Biolab y también presidente de Pharma Brasil, gremio de los laboratorios nacionales. Doctor Alario. Buenas tardes. Agradeço inicialmente a invitação. Também, como o Dr. Chioro, não hablo espanhol, hablo portunhol. Enfim, a apresentação será em espanhol, mas eu falarei em portunhol. Para onde aponto? Estes são os participantes, são as indústrias que participam de Pharma Brasil, que seria o mesmo que a Silfa acá. São indústrias nacionais. O motivo de a existência de nós outros está acá projetado para vocês, não? Onde o principal para nós outros é a questão de inovação. Nós não creemos que sem inovação haverá a possibilidade de continuarmos
com indústria farmacêutica. O genérico é uma oportunidade, não é o futuro. O futuro só se desenha com inovação. Como não combinei isto com o Dr. Chioro, algumas destas são similares a que ele já passou. Então, é isto. O Brasil tinha 209 milhões de habitantes e, como o Dr. Chioro disse, um sistema universal de saúde pública, ou seja, todos têm acesso. 9,1% do PIB são gastos totais em serviços e saúde. Porém, 1,7% do PIB é só com gastos em medicamentos. Este é também um gráfico que o Dr. Chioro apresentou, nenhuma novidade, é uma projeção. Este é o resultado. O resultado de nós é bueno em Brasil, se você compara com o PIB e outros setores industriais. Vocês verão mais adiante, mas é porque houve uma forte aproximação entre as indústrias farmacêuticas e o governo. Estancamos a luta e começamos a falar. Mais do que lutar e dizer não, 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 preferimos sentar, ouvir e dizer: podemos colaborar, podemos fazer, necessitamos disto, necessitamos de tempo, enfim, uma forma de colaboração e não de lutar, só dizendo um para o outro não, não e não. Este é o mercado brasileiro, 16 mil milhões de dólares, que foi de 18. Há um crescimento previsto ao redor de 10% para este ano. Este é o mesmo. Esta é a divisão de indústrias farmacêuticas em Brasil. Isto é importante, ou seja, de 2009 a 2017, a produção nacional de medicamentos cresceu 7,46% anual, alcançando 15 mil milhões de dólares em 17, em 18, 16 milhões que mostrei nela projeção anterior, não? Acá, 18, 16. A inversão, este que é o resultado da conversa, quando se conversa e não se luta mais, não? Houve uma inversão em investigação e desenvolvimento para sermos inovação em 18 de 250 milhões de dólares. Esta é a indústria nacional. É normal isto. Não, a multinacional tem seus próprios laboratórios na matriz, não nas filiais. Isto não é uma crítica, é uma constatação, é muito diferente. Isto é um pouco dos resultados, ou seja, temos em estúdio 94 estúdios em investigação clínica, são 15 mil pacientes e 880 patentes produzidas em este tempo através de inovação. Só nós outros temos 273 patentes, só a Biolab, só a indústria que eu tenho. Este é outro resultado também de conversas e trabalho conjunto com o governo. Vocês veem,
são 800 milhões de dólares de investimentos nos últimos 3 anos para novas fábricas que temos necessidade de ampliar. Esses são lugares onde temos fábricas, não é importante. Este lugar não temos fábrica no mundo, também não é importante. Este é um dado importante para nós outros, ou seja, o gasto em saúde cresceu 30% entre 2015 e 2019. 4,8 mil milhões de dólares são de assistência farmacêutica, onde há um total do Ministério de 34 mil milhões. 4,8 solo aquisição de medicamentos. Este é o aumento dos medicamentos genéricos e dos medicamentos biológicos, e por isso houve a necessidade, uma vez mais, sentarmos com o governo, ouvir o governo, a necessidade do governo, o problema que o governo está tendo em relação ao seu orçamento, não? Porque os gastos dos biológicos crescem e era importante que houvera a produção de biológicos em Brasil. Este é o mesmo. Este já passei também em outras coisas. Aqui é como as coisas caminharam em Brasil, não? Ou seja, respaldado por políticas públicas dirigidas ao setor, onde interação entre governo e o setor privado foi extremamente importante. E enfoque em inovação. Jamais abandonamos a questão inovação. Jamais. Os medicamentos genéricos foram uma possibilidade, uma oportunidade para aqueles laboratórios que tiveram intenção em entrar neste mercado. Foi importante para o governo, porque com os genéricos tem preços muito competitivos e, por isso, o acesso da população mais carente aumenta, ou seja, aumento de acesso aos medicamentos. Ok. O segundo ponto é o governo e a indústria nacional que permitiram a fabricação de antirretrovirais. Foi uma fase que já passou, mas isso também, os antirretrovirais tinham preços muito elevados e um trabalho junto governo e indústria nacional permitiu que as indústrias nacionais fabricassem a preços muito mais acessíveis. E a terceira seria marco legal para uso do poder aquisitivo do Estado. Parcerias PDPs, que é o mesmo que PPP. Ela, em verdade, começou com PPP e depois, como cambia o governo cambia o vocabulário. Ela é o mesmo que ela PPP, só que não se pode falar PPP, porque PPP é do governo anterior. Nós outros vamos falar de PDP. É o mesmo. Enfim, mas o importante é que tivemos uma política, e esta política esperamos que seja continuada em este governo para que possamos produzir os medicamentos, principalmente os medicamentos biotecnológicos em Brasil. É uma solução tripartita, ou seja, empresas nacionais, os laboratórios oficiais, públicos, e mais aqueles que detêm a tecnologia, que normalmente são as multinacionais. E o principal é que o governo vai comprar estes produtos
O governo é o grande comprador destes produtos. São os produtos que chamamos de alto custo, onde a população não tinha acesso porque custa muito. Então, o governo é o grande comprador. O governo é 85% do mercado está em mãos do governo. Então, dissemos ao governo, você compra de nós outros e nós assumimos responsabilidades. Primeiro, construir uma nova empresa no Brasil, dar emprego, barrar os preços dos medicamentos. E com isto, você terá um orçamento mais acessível. Este é só para dizer, como sempre hablo em inovação, que é possível, sim, é possível fazer inovação em conjunto com as universidades. Este aqui é um exemplo típico, onde é um acordo com a universidade, onde se desenvolveu um produto, e este produto hoje dá à Universidade de São Paulo. Este ano aqui, por exemplo, vai terminar com 4 milhões pagos em royalties à universidade para o desenvolvimento de um produto. Ou seja, as nossas universidades, quando hablo de nossas, estou falando também de las universidades de Colômbia, têm capacidade para ter e desenvolver isto em conjunto com a indústria farmacêutica nacional. Ok, este, sem muito que falar, vocês estão lendo, é isto. As políticas públicas, por si solo, não oferecem os resultados esperados. Se necessita uma interação profunda com o setor privado. As políticas públicas devem permanecer o tempo suficiente para que sejam compatíveis com os tempos da indústria farmacêutica. Todos sabem que os tempos da indústria farmacêutica são muito largos. Não se habla menos que 5 anos, 6, 8 anos para, do princípio ao fim de uma molécula nova, por exemplo, são 8 anos como mínimo. Então, devem ser políticas de Estado, não de governo. Se a ideia é cambie o governo, cambie a política, isto não serve para nós outros nacionais. Por quê? Porque os ciclos da indústria farmacêutica são muito largos. São dificuldades para o que podemos utilizar para crescer. A balança comercial. Mira, se vocês veem, não, a boca do cocodrilo não está muito aberta, sim, isso é muito malo para o país. Para nós outros que estamos na indústria, são oportunidades que se abrem para que nós outros fabriquemos estes produtos que são importados. O problema que temos em Brasília, imagino que acá também não seja diferente, apesar de não conhecer, são o sistema tributário nosso, que é extremamente complexo, custoso e anticompetitivo. 34% do custo do medicamento em Brasil é carga fiscal. Não é absurdo. Ou seja, saca a carga fiscal, você podia tirar 34% dos preços. Então, temos uma falta de estrutura adequada, necessidade de uma rápida evolução do marco regulatório e dos procedimentos de revisão da Anvisa. A Anvisa, e acá em Vima, é fator essencial para nós outros. Não? Ou seja, tem que ter qualidade, agilidade, transparência, não? E não se manter na luta. Eu ouvi acá e a posição da Invima, e não me pareceu algo bueno, sabe, uma tensão entre os fabricantes e a Invima, não é bueno. E eu digo isto porque tivemos a mesma situação no Brasil e tivemos que cambiar isto, e conseguimos cambiar. Não é impossível para vocês fazer isto, mas é uma dificuldade.
Apesar das dificuldades aún presentes, a indústria farmacêutica brasileira aproveitou a oportunidade para desarrollar-se com as ferramentas das políticas públicas bem desenhadas e implementadas por o governo brasileiro. Interação positiva entre o setor privado e o governo é fundamental. Tenho mais algumas, mas não vou projetar porque não seria interessante. Vamos às perguntas. Graças. Muchas gracias al doctor Dante. Y ahora para seguir y obviamente para profundizar, porque pues se quedaron algunas slides pendientes, ¿qué incentivos generó el gobierno brasilero para impulsar la industria farmacéutica? Doctor Chioro. Penso que, em primeiro lugar, é o uso do poder de compra pública, feito pelas três esferas de governo. Mas temos muitas iniciativas. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, por exemplo, tem linhas de financiamento para a indústria, tanto para investimentos em planta, como em pesquisa, investimento e inovação. Há outros órgãos de fomento de pesquisa também que se juntam nesse esforço. Eu penso que a iniciativa de definir os medicamentos de mais alto custo e a decisão que tem que ser pactuada por las três esferas de governo, para ser uma compra centralizada, deu ao governo o poder também de dirigir pouco mais. Mas eu penso que talvez a mais diferente, mais significativa dentre todas elas, tenha sido a política de parceria de desenvolvimento produtivo, porque é uma política de médio e longo prazo, que significa uma construção coletiva, um investimento em los laboratórios públicos brasileiros. Hoje estão já uma política que está sendo questionada por o atual governo, mas que permitiu que muitos desses laboratórios ressurgissem. E, ao mesmo tempo, eu entendo que tem uma possibilidade de ser, de fato, uma estratégia de ganha-ganha, porque não é algo que apenas o governo ganha. Ganha a indústria, ganha o governo, ganha os cidadãos, porque tem mais acesso. Mas eu creio que, pelo menos em el período que eu estive à frente do Ministério, a indução, a partir da definição de prioridades nacionais, inscritas em el Plano Nacional de Saúde, e anualmente em la lista de prioridade, foi fundamental para definir as estratégias, as diferentes estratégias de financiamento para o setor privado, que, de fato, resultou em muito investimento, mais emprego e mais acesso à população brasileira. Doctor Dante, ¿algo para complementar? Eu diria apenas que concordo totalmente com o que o Dr. Chioro falou. Eu diria que a confiança é fundamental. Ou seja, se eu continuo a lutar, em vez de ouvir, entender e proponer, não chegamos a lugar nenhum. Vamos só continuar lutando. Então, ouvir é fundamental. Quando se ouve e tem regras muito claras, transparentes, nós outros industriais nos sentimos tranquilos em fazer investimentos. Vocês viram os valores que estamos e continuamos a investir. Por quê? Porque hoje temos confiança nas pessoas e nas propostas que se põem na mesa. Não são propostas que partem só do governo. De nós também partem propostas muito ousadas, eu diria.
essa é a característica do industrial. O industrial não é uma pessoa tímida, não? Tem que ser ousado. E nós outros somos muito ousados. Os resultados são muito buenos. Hoje, o PIB de este ano, se tudo der certo, deve chegar a um crescimento de 1%. Se tudo der certo, 1%. Lá indústrias, vocês viram. Este ano, a média da indústria farmacêutica deve chegar quase a 8%. A Biolab, que é a minha indústria, deve chegar a 20% de crescimento. E há outras com um crescimento maior que o meu. Por quê? Porque acreditaram, investiram, partindo da confiança. Sem confiança, perdona-me, não há nada mais a ser. Ahora, para seguir con usted, ¿cómo se articulan las alianzas público-privadas? Desde su experiencia, ¿cómo son y qué recomendaciones nos puede dar al respecto? Uma parte desta já foi respondida por Dr. Chioro. Ou seja, o governo tinha necessidades de compra de medicamentos, tinha um orçamento e tinha necessidade. Necessito comprar isto. O governo chama as indústrias e pergunta a elas: vocês têm interesse em produzir estes medicamentos? Normalmente são medicamentos que o governo compra, importa, não são produzidos em Brasília. São medicamentos importados. A PDP normalmente é para produtos que não são feitos em Brasília. São produtos que são importados. E as indústrias se manifestam. Não? E aí empieza já temos um programa já pré-estabelecido do que devemos fazer. Há contratos onde você firma estes contratos com o Ministério da Saúde para entregas de produtos. Você tem a obrigação, isto é fundamental, de produzir totalmente no Brasil estes produtos importados. Esta é uma obrigação que temos. Não é produzir uma parte ou comprar e poner não sei como se diz, rótulo. Não, temos que produzir totalmente no Brasil. Não? E isto se consegue, repito isto já esta quarta ou quinta vez, mas é importante que se repita. Se consegue sentando com o governo, mirando seus olhos e falando o que se sentes, o que o governo sente, para que consigamos chegar a um acordo que satisfaça a nós outros e ao governo. Eu não sei exatamente, mas imagino que não são, as pessoas não são diferentes. A indústria não teve um desenvolvimento muito forte a partir do século XIX, não? Mas tinha algo que não se disse normalmente, não? A indústria tinha uma responsabilidade social extremamente importante e que não cambiou com o tempo. Continuamos com a responsabilidade social. Nossos países têm diferenças muito grandes, e isto temos a responsabilidade de diminuir estas diferenças que temos. Para fazer isto, as indústrias têm que ser rentáveis. Há muitas pessoas imaginando que você pode fazer isso sem ganhar plata. Não, não é possível. Ganhar plata é essencial. Senão, não seria uma solução, seria um problema. Aquele que não ganha plata é um problema, porque vai quebrar. Ponto. Então, temos sim que ganhar plata,
mas também temos responsabilidades sociais. E a indústria carrega com ela esta responsabilidade. Uma delas é esta: poner produtos a preços mais baixos para que aumente a acessibilidade das pessoas a estes produtos. Essa é uma responsabilidade também da indústria. Me gostaria apenas de complementar alguns aspectos. O primeiro, em relação às alianças de desenvolvimento produtivo, é que, de fato, o Ministério de Saúde, a partir da Agenda Nacional, define um elenco de prioridades. Não se trata de qualquer medicamento. Tem que ser medicamentos que têm alto custo, único produtor, que têm ameaça de desabastecimento, ou que são medicamentos para doenças negligenciadas. Há conjunto de estratégias de medicamentos, vacunas e dispositivos. E há o compromisso de transferência de tecnologia para o setor público. Então, são aspectos muito importantes, porque se trata, incluyo de mecanismo de aceleração do processo, por exemplo, de registro em la Anvisa del medicamento ou das análises de nossa Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica de Tecnologias, a CONITEC, que é muito nova, foi criada a partir de uma lei federal em 2011. Estamos agora desenvolvendo o processo de análise e incorporação tecnológica, mas num contexto muito complicado, marcado por a ausência de fundos, né? É muito difícil. Eu gostaria apenas de fazer mais um breve comentário sobre isso que Dante tem insistido na relação com o governo. Quando eu assumi o comando do ministério, eu venia de uma experiência de 9 anos como secretário municipal de saúde. E nesse lugar, nós lidamos com a assistência farmacêutica, mas não em la mesma dimensão. Fazemos aquisição de medicamentos para os serviços, mas não uma política com toda a complexidade. E este setor, a cadeia produtiva da indústria farmacêutica em Brasil, com todas suas diferenças, e são muitas, seus planos de negócios distintos, a concorrência que há em el setor, fui capaz de sentar com nós outros e apresentar uma agenda estratégica. Nós outros teníamos aspectos que eram de prioridade do governo, mas o setor regulado também trouxe sua agenda. E, a partir daí, se estabeleceu o que seria melhor para o Brasil. Eu faço uma comparação com o outro setor regulado, que são as operadoras de planos de saúde, que são reguladas por uma outra agência, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Eles não têm sobrevivido com a mesma pujança, com a mesma felicidade, com a mesma capacidade, a crise que estamos vivendo desde 2014. Mire, 2 setores produtivos importantes, todos eles de nosso complexo econômico-industrial da saúde, mas com trajetórias distintas, em função da capacidade de diálogo e da produção de uma renda, de se mirar como uma cadeia produtiva. Isso é muito importante. Depois, uma das dificuldades da aliança do desenvolvimento produtivo é a generação de um ambiente de segurança, de contratos, de respeitos a los contratos. Então, com os constantes cambios de governo, inclusive com processos de impeachment, como nós outros vivimos em Brasil, genera um ambiente pouco propício e que precisa ser tecido cotidianamente em relações produtivas. Mas eu creio que o setor da indústria farmacêutica em Brasil, nacional e internacional, insisto, colhe os frutos de lo que vem plantando ao longo dos últimos anos. Mirem, nós temos o Conselho Nacional de Saúde, com representação de
conselheiros de trabalhadores, usuários, entidades do movimento social. Eu diria que é conselho muito à esquerda em el espectro político, mas formal, da estrutura formal do ministério, eleito democraticamente. Eu falava com Paola há pouco e dizia, é muito significativo que a agenda da política de assistência farmacêutica é discutida por la sociedade, não importa de que visão política se tiene. Ela foi incorporada como parte da política nacional de saúde. A política para os planos de saúde, as operadoras, a saúde plena suplementar, não. É ponto de grave conflito, de disputa ideológica. Então, eu acho que é passo significativo que o setor foi capaz de produzir, junto com o governo, com os governos, quando a política nacional de assistência farmacêutica se cambia para ser, de facto e de direito, uma política de Estado e não de governos, como bem disse Dante. Muchas gracias. Ya nos estamos acercando al final y quisiera hacerle una pregunta a cada uno. Y es, ¿cuáles serían esos puntos que ustedes pudieran decir debe contener esa política farmacéutica? Enumerarlos. Não é muito fácil resumir mais de 10 anos de conversações em algumas poucas palavras. Eu diria que, novamente, vou dizer que empieza com as pessoas ponendo as armas de lado, fora de la sala, entrar na sala sem armas em mano, ou seja, entrar para ouvir e poder discutir. Este é o princípio de todo. Daí para frente vai se ganhando confiança e os pontos, mira, é muito difícil você falar de pontos para a Colômbia sem conhecer Colômbia. Não conosco, eu diria que seria muita pretensão minha, e eu não sou pretensioso. Não sou arrogante e pretensioso, menos ainda. Penso que vocês podem construir estes pontos com pessoas certas, sentando-se à la mesa, com pessoas certas do lado de lá também. O governo tem que pôr pessoas certas e não pessoas para mandar. Tem que parar para ouvir, porque não são todas pessoas do governo que são buenas. Estou falando de Brasil, isto, que conosco. Então, tem que escolher muito bem as pessoas e começar juntos a poner quais são os pontos que interessam mais ao país e à indústria. Vou dar um exemplo. Nós conseguimos de la nuestra Anvisa, que é em Vima acá, algo que há muitos anos pedíamos e simplesmente não nos ouviam. Ou seja, agora a Anvisa, antes de poner uma nova regra para nós outros, senta com nós outros e faz aquilo que chamamos de análise de impacto. Ou seja, aquela regra nova, como vai impactar a nós outros, porque nós somos os atores, somos nós que vamos receber, somos nós que vamos praticar estas regras novas. Nós sabemos onde estão as dificuldades. E se estabelece com a Anvisa tempos para pôr em prática isto, certas flexibilizações nas regras, apenas
hablando, sentando-se com seriedade e hablando. É assim que tem que ser para estabelecer estes pontos com o governo acá de Colômbia. Tem que pegar pessoas do outro lado do governo, mas que sejam pessoas que tenham o hábito de ouvir e não só de falar, lo mesmo do lado industrial, e começar o diálogo. É um diálogo, não é um monólogo. Os governos têm o costume de monologar e não de dialogar. Isto tem que cambiar. Estamos conseguindo cambiar isto em Brasil solo através de charlas. Doctor Chioro, para terminar, por favor, sus palabras. Como é para terminar, eu quero, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a invitação, pedir desculpas por não ter conseguido falar em lo tempo. Em português, falaria em 12 minutos. Em portunhol, um pouco mais, mas eu vou oferecer a Andy a apresentação para que vocês possam, que tiverem interesse, mirar com calma os números, as informações que estão ali contidas. Eu penso que 3 aspectos são fundamentais. O primeiro é incorporar a dimensão da assistência farmacêutica com um componente fundamental da política nacional de saúde. Mira, eu penso em uma política nacional de câncer. Eu não posso ter uma política nacional de câncer para os serviços e uma outra que só trate de medicamentos. Assistência farmacêutica é mais do que a entrega de um produto. É o cuidado farmacêutico, né? É toda a estratégia. Então, me parece fundamental incorporar, porque assim ganha prioridade em la renda. Senão, é sempre a sustentabilidade difícil, por conta dos custos, quedará a assistência farmacêutica em segundo plano. Então, eu penso que a prioridade, a incorporação de novas tecnologias, a evolução de nossos protocolos e diretrizes clínicas e terapêuticas são fundamentais nesse sentido. O segundo aspecto, eu faço aqui uma clara defesa dos sistemas universais de saúde, da saúde como direito de todos. Sei que este é um tema complexo, nossos países têm feito caminhos diferentes. Agora, em Brasil, corremos o risco de retroceder a uma conquista que eu considero fundamental, mas penso que, numa perspectiva da política nacional de assistência farmacêutica, faz toda a diferença ter um sistema nacional de saúde fundamentado em saúde como direito, aunque complementado por serviços privados, não necessariamente estatal, do que sistemas à base de mercado. Por quê? Porque a desigualdade social condena milhões e milhões de pessoas a não ter acesso. E o terceiro aspecto, eu quero convergir com Dante, eu penso que, por parte de los governos, reconhecer a importância e fortalecer os complexos econômicos industriais de saúde. Mirar para ustedes como a base produtiva, capaz de generar emprego, generar desenvolvimento econômico, social, um investimento que hace sentido para a nação. Por outro lado, se espera de vosotros a capacidade propositiva, a capacidade de oferecer a rendas, de se poner em situação pública, transparente, com disposição para diálogo. Eu penso que a combinação desses 3 aspectos pode contribuir significativamente, aunque nós temos características em nossos países muito diferentes e que exigirão de nós outros a singularização
de los encaminhamentos, de las proposituras necessárias para hacer avançar. Eu penso, incluyo, mirando os painéis anteriores, né, por exemplo, a discussão do autocuidado, né, da segurança, do uso racional. Isso não é uma questão secundária. Medicamento não é por si só uma coisa boa. Ela pode ser positiva para as pessoas, para os sistemas nacionais de saúde, para as nações, se estiver incluído numa proposta de promoção e produção de saúde, e não apenas como mercâncias. Então, eu creio que essa é minha contribuição e agradeço por sua atenção. Bueno, muchísimas gracias por la contribución a los doctores Quioro y Dante. Muchísimas gracias, señora moderadora, señores panelistas, por su participación en